Estou a gravar isto no dia da Europa, 9 de maio. Não é o dia em que estão a ouvir este episódio, isso é o dia 10 de maio. Já agora, hoje vou ao Cadaval, vou à biblioteca do Municipal do Cadaval, logo às 10 da manhã. Portanto, se alguém estiver no Cadaval e estiver com vontade de ir falar comigo e estiver a ouvir isto antes das 10 da manhã, até pode acontecer que nos possamos encontrar. Mas pronto, hoje eu queria falar das línguas da União Europeia. Há umas semanas estivemos na faculdade um encontro com representantes da Comissão Europeia, representantes da Direção-Geral de Tradução, para falar com os alunos de tradução, para lhes dizer como é que, por exemplo, se poderiam candidatar a ser tradutores, e não só, também foi para falar, para dizer a verdade, foi para falar acima de tudo de terminologia de vinhos, para que os alunos também conseguissem perceber como há muitas áreas técnicas na área da tradução e cada uma tem as suas tradições e as suas particularidades, e também para conversar simplesmente com os alunos profissionais de tradução que trabalham para essa instituição que tem onde a tradução tem um papel central até na criação legislativa, no processo legislativo. As leis da União Europeia, os regulamentos e as diretivas são publicadas nas 24 versões oficiais das 24 línguas, e elas são juridicamente iguais, numa espécie de ficção jurídica, porque claro que elas não são discutidas nas 24 línguas em simultâneo, mas quando são publicadas nas 24 línguas e são publicadas com igual valor. Portanto, não há uma versão original e traduções, todas são versões igualmente válidas. O número de línguas oficiais são 24. Não são claramente o número de línguas que existem na União Europeia, esse é muito superior. Não é sequer o número de línguas que são oficiais em alguma parte da União Europeia, também é superior. Mas também é um número inferior ao número de países, porque sabemos que há países que partilham uma língua com outra. A Áustria não tem nenhuma língua oficial na União Europeia, ou melhor, é o alemão, que partilha com a Alemanha, e não só. Mas, por acaso, curiosamente, a Áustria tem aqui digamos, uma particularidade que tem uma relação com o galego, mas já lá vamos. As línguas começaram por ser apenas 4. Em 1958 eram italiano, alemão, francês e holandês, neerlandês. Depois, em 73, entrou o inglês e o dinamarquês. Neste ano entrou também a Irlanda, para a União Europeia, que neste caso não se chamava União Europeia, mas a Irlanda não transmitiu nenhuma língua oficial à União Europeia nesta altura. Mais tarde veio a fazê-lo. Em 81 entrou o grego. Em 86 entrou o espanhol e o português. Quando eu digo entrou como língua oficial. Nós sabemos que as línguas não são os países, mas os países entram e transmitem uma língua oficial. O princípio será esse, embora com algumas exceções. Em 95 entrou o sueco e o finlandês, e em 2004 entram 9 línguas: o esloveno, o eslovaco, o polaco, o maltese, o lituano, o letão, o húngaro, o checo e o estónio. Em 2007, por fim, entram o romeno, o búlgaro e o irlandês. O irlandês, muitos anos depois da Irlanda entrar, tornou-se língua oficial. Eu estava a dizer que o princípio é que cada Estado tem direito a transmitir uma língua oficial à União Europeia, mas há exceções. O Luxemburgo não transmitiu a sua língua oficial à União Europeia. A Irlanda fê-lo, mas muito depois de entrar. E, além disso, há uma língua que é oficial da União Europeia, e aliás muito, muito importante para o funcionamento das instituições, que é o inglês, que é oficial em Malta e na Irlanda, mas estes países, cada um deles transmitiu, Malta e a Irlanda transmitiram uma língua cada um, e por isso não haveria lugar supostamente para o inglês, mas ele, por inércia e por ser difícil de imaginar as instituições europeias hoje trabalharem sem o inglês manteve-se como língua oficial mesmo depois da saída do Reino Unido. Não houve nenhuma decisão, nenhum documento que dissesse o inglês agora já não é oficial. Portanto, o Reino Unido saiu, mas a língua continuou, e aliás continuou a ser muito usada, e é hoje muito usada na União Europeia, e não deixa de ser uma língua internacional muito, muito importante. Não é a língua materna mais falada na União Europeia de longe, mas é a segunda língua mais aprendida e mais falada na União Europeia. Espanha, há pouco tempo, como sabemos, tentou que o catalão, o basco e o galego se tornassem também línguas oficiais. Há que dizer que, por exemplo, o catalão é muito mais falado. O catalão, o basco e o galego são mais falados do que o maltês, por exemplo. O catalão é mais falado do que o dinamarquês, por exemplo. São línguas maternas de muitos milhões de cidadãos europeus e, no entanto, não são oficiais na União Europeia. A União Europeia os Estados da União Europeia, que compõem a União Europeia, não foram muito, não gostaram muito da ideia, e ela para já pelo menos não avançou, mas há aqui uma curiosidade. Para começar,
alguns deputados europeus galegos já usaram a sua língua no Parlamento Europeu sem qualquer problema, usaram galego e usaram os serviços de interpretação e tradução correspondentes ao português. E não houve qualquer problema. Portanto, basicamente, assumiram que o galego e o português são variedades do mesmo sistema e falaram galego sem problema nenhum no Parlamento Europeu. Há que dizer também que há um movimento na Galiza de alguns galegos que propõem que o galego seja digamos, considerado oficial na União Europeia como variedade do português, o português e o galego como variedades, assumindo que o galego tem diferenças que poderiam ser, digamos, comunicadas oficialmente, como aconteceu com o alemão da Áustria. A Áustria, quando entrou na União Europeia, transmitiu à União Europeia que, claro, o alemão seria a língua oficial, mas havia uma série de termos austríacos que deveriam ser respeitados pela União Europeia, que seriam diferentes do alemão padrão. E há alguns galegos que consideram. Isto tudo começou, aliás, no podcast O Centro, numa conversa que tivemos há uns meses, em que eu também participei nessa conversa, e foi através dessa conversa que depois surgiu esta ideia de propor que a União Europeia assumisse o galego como oficial, sem grandes custos, porque o português já é oficial, e resolvendo o problema, pelo menos, do galego. Para já, continua tudo como estava, mas foi um desenvolvimento relativamente importante que Espanha tivesse proposto que estas 3 línguas se tornassem também oficiais. E pronto, foi aqui a minha pequena comemoração do Dia da Europa com esta conversa sobre línguas. Há que dizer que a tradução e estava para muito mais episódios, é muito importante dentro da União Europeia. Há muito trabalho feito pelos tradutores e pelos... que é um trabalho que serve não só à União Europeia, mas também a própria atividade dos tradutores que não trabalham para a União Europeia, com a criação de muitos recursos terminológicos, recursos tecnológicos, recursos de todo o tipo, que são muito usados por tradutores. E nesse aspecto... as instituições europeias são de facto importantes. Há, aliás, uma publicação dos tradutores portugueses da União Europeia chamada A Folha, que é muito, muito interessante e que eu convido a conhecerem. Então pronto, bom fim de semana. Já terminamos esta semana em que não dei nenhuma volta maluca pela Europa. Vou ao Cadaval hoje, mas o Cadaval é bastante mais perto do que Bilbao e do que Zagreb e Trieste e por aí fora. E é assim, vamos ver quando é que volto às aventuras. É bom, claro, não me queixo, eu gosto de viajar, mas por outro lado também cansa. Bem, bom fim de semana, obrigado, até segunda-feira.